Bom, então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, pessoal, vou apresentar aqui, vou introduzir para vocês o nosso convidado de hoje, nosso grande convidado, tá? Que é o André Jacobina. Ele se formou, né, na Universidade Federal da Bahia, ele é formado em História, ele tem mestrado em História, com ênfase em partidos políticos na época da ditadura militar, então ele tem uma análise muito profunda nessa área, ele tem um doutorado em Saúde Pública Coletiva, que é nível 7 da CAPES, ou seja, o nível máximo, tá? O cara sabe o que fala. A pesquisa dele, inclusive, foi em relação a questões de saúde pública, né, em questões de partidos políticos e movimentos populares. Então, ele focou nessa área de atuação. E vamos lá, vou apresentar aqui para vocês, então, o André, da Nova Máquina do Tempo. Salve, André, boa noite. Salve, Bruno, como é que tá, amigo? Muito prazer, um prazer estar aqui com você. Agradeço pela gentileza da sua apresentação, é isso aí. O meu canal no YouTube se chama Nova Máquina do Tempo, que é uma homenagem ao meu primeiro livro, não é? Ele tá até aqui, deixa eu pegar. Ele tá aqui, que é um livro que discute política, filosofia, e eu quis homenagear o livro com o nome do canal. É isso aí, você resumiu bem, eu estudei política tanto no meu mestrado como no meu doutorado, no mestrado focado nos partidos Arena e MDB criados pela ditadura militar, e no doutorado uma análise do movimento da reforma sanitária brasileira, que é um movimento que existe até hoje, embora esteja enfraquecido. É um movimento que defendia direitos sociais, defendia universalização. É um movimento muito bonito, acho que é um movimento inspirador para a gente. Eu analisei a influência de partidos políticos de matriz marxista nesse movimento social tão importante, né? A gente vai falar sobre assuntos que eu tenho familiaridade, porque a gente vai falar sobre política americana. Eu publiquei um artigo na revista Saúde em Debate, há algum tempo atrás, sobre a política americana, e é um assunto que eu tenho estudado com bastante interesse, porque, afinal de contas, é a maior potência militar e uma das maiores potências econômicas do mundo, e o que acontece nos Estados Unidos muitas vezes repercute para o resto do mundo. É por isso que acabou se tornando uma área de interesse para mim. Vamos começar então, né, sobre a questão do tema que a gente colocou aqui, né? Trump e Bolsonaro, um perigo para o mundo. André, na sua opinião, para a gente começar aqui no contexto atual, qual você acha que é o grande perigo de termos líderes como Bolsonaro e como Trump na ponta do mundo, né, conduzindo suas práticas, suas políticas, ainda mais em um período de pandemia, né? No caso do período de pandemia fica bem evidente, não é? O Brasil e os Estados Unidos são os dois países que lideram esse ranking tenebroso de maior número de infectados, maior número de falecimentos e tudo mais. E isso decorre, em parte, do neofascismo negar a ciência. E, na verdade, o neofascismo, inspirado no fascismo italiano e nos movimentos fascistas que acabaram resultando na Segunda Guerra Mundial, esse neofascismo, ele retém elementos daquele fascismo, mas não é a mesma coisa. Por isso que a gente chama de neofascismo. E um dos elementos fundamentais do fascismo era o culto à tradição e a recusa dos valores iluministas. Quais eram assim os valores iluministas que eles estavam recusando? Eles estavam recusando a racionalidade do mundo, eles estavam recusando a ciência, eles estavam recusando tudo aquilo que o iluminismo ajudou a empurrar a humanidade na direção, e que eles estavam nesse processo de recusar, porque o iluminismo e a racionalidade, eles obviamente são hostis aos projetos, digamos assim, fascistas. Não é surpresa nenhuma a gente ver, por exemplo, Trump negando aquecimento global. Não é surpresa a gente ver Trump e Bolsonaro e pessoas do governo Bolsonaro negando a teoria da evolução. É, na verdade, absolutamente esperável desse tipo de pessoa esse tipo de negação, ou seja, esse tipo de negação ela é fortalecida. E negar a ciência, como a gente está vendo na atualidade, tem consequências desastrosas. Quando você diz que você pode retomar as atividades normais no meio de uma pandemia, o que é que aconteceram com as cidades que retomaram atividades normais? Milhares de pessoas ficaram contaminadas e muitas, centenas, em algumas cidades, vieram a falecer desse novo coronavírus. Então, quando as pessoas pensam que uma determinada ideologia, forma de pensar, ela não teria consequências danosas, a história está para nos mostrar que essas ideologias têm consequências absolutamente devastadoras. E se a pandemia está mostrando isso com clareza, questões como a mudança climática podem, num futuro não muito distante, mostrar isso de forma ainda mais evidente.
E uma coisa que tanto Trump quanto Bolsonaro têm em comum é a negação da questão da mudança climática. Trump chegou, inclusive, a tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Bolsonaro ameaçou tirar o Brasil do Acordo de Paris e só não tirou porque foi pressionado pelo setor de agricultores. Esse setor pressionou Bolsonaro porque isso dificultaria a penetração de produtos brasileiros na Europa. Ele não fez pelo bem da humanidade, ele fez porque setores que apoiavam Bolsonaro disseram para Bolsonaro: olha, Bolsonaro, se você fizer isso, isso vai fazer mal aos nossos negócios. E como ele escuta muito o empresariado, seja ele do mercado financeiro, industrial ou o empresariado rural, ele seguiu esse setor, pressionou ele a fazer. Mas, enfim. Então, resumidamente, esse neofascismo, ele tem esse componente absolutamente devastador e negativo de negação da ciência, e ele também tem um outro componente muito preocupante, que é a ativação dos ódios. O Trump ativou muito ódio ao imigrante, o mexicano, o latino, ao muçulmano. E aí, basta lembrar o que é que o fascismo fez no passado em termos de ativação dos ódios aos judeus, a ativação do ódio às pessoas com deficiência física, a ativação do ódio em relação aos ciganos. E essa coisa do bode expiatório, que nós podemos aprofundar mais à frente, é uma outra tática neofascista de colocar todas as culpas, toda a responsabilidade pelos males da sociedade, o seu sofrimento, você desloca e você diz: a culpa é do outro. Bolsonaro fez isso aqui no Brasil. Bolsonaro fez: a culpa é do PT, a culpa é dos comunistas. Aí ninguém sabe exatamente quem são os comunistas ou como eles operam, porque isso vem de uma teoria de conspiração norte-americana copiada pelo Olavo de Carvalho e seus asseclas, mas isso serve, ou seja, embora não tenha realidade material ou científica, ele serve a um propósito objetivo e psicológico de fazer as pessoas dizer: bem, eu estou mal de vida, meu negócio não prosperou, eu estou ganhando mal por causa dos comunistas. A culpa é dos comunistas. E Bolsonaro vai me salvar dos comunistas. Aí cria uma narrativa que facilita e simplifica uma realidade altamente complexa que não se explica por causa disso. Esse tipo de narrativa não explica de fato a realidade, porque a realidade, na verdade, ela é muito mais complexa. O Brasil tem um processo de subdesenvolvimento ligado a uma série de escolhas, os Estados Unidos tem um empobrecimento da classe trabalhadora ligado ao avanço do capitalismo no mercado asiático e a transferência de muitos empregos industriais para lá. Então, a explicação para o sofrimento da classe trabalhadora é uma explicação mais complexa. Mas a simplificação, nós temos que reconhecer, ela tem uma eficácia eleitoral muito grande e é algo que nós vamos ter que aprender a lidar e aprender a enfrentar. Pois é, André, eu concordo plenamente com você. E, aliás, galera, uma dica sobre essa questão que o André acabou de falar, sobre essa questão da eficácia eleitoral. Isso é uma dica que eu dou como advogado, tá? Você não sabe em quem você vai votar. Ok. Você faz o seguinte: você pega reforma trabalhista, reforma previdenciária e terceirização. Pega esses 3 projetos que estão lá no Congresso e que foram aprovados. Veja os partidos que votaram a favor dessas reformas, que tiraram direitos do cidadão. Após você fazer isso, você vê quais partidos sobraram. E quando você for identificar, você vai chegar à conclusão de que partidos de esquerda não votaram a favor. Então, existe esse detalhe de que, quando você for votar, você tem que olhar para onde o partido indica, porque os partidos eles conduzem para esse tipo de pensamento. E aí, essa é uma forma que eu acredito, como advogado, que é um antídoto para esse problema que o André está apresentando. Agora, a gente contextualizou um pouco, né? A gente vai fazer agora uma análise, uma volta um pouquinho no tempo, porque para o Pato Donald ganhar, Donald Trump ganhar a eleição e atuar como presidente dos Estados Unidos, teve uma história por trás disso, teve um desenvolvimento. E o André, ele estudou, ele trabalhou, se debruçou sobre essas matérias. Então, André, eu queria te perguntar como é que ele saiu de uma participação especial em Esqueceram de Mim 2
para virar presidente da República. Bem, existem muitas formas de explicar isso, mas eu gosto de explicar isso e tentar compreender isso pelo que aconteceu com os dois principais partidos norte-americanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. O Partido Republicano, num momento muito distante do passado, ele era bem diferente do que ele é hoje, né? O Abraham Lincoln, que lutou pela libertação dos escravos, era republicano, e eu não sei se muita gente sabe disso, mas ele foi o único presidente de Estado, né, chefe de Estado, que recebeu uma carta de elogios do Karl Marx. Então, vocês verem como o Partido Republicano mudou. O Partido Republicano ele se tornou, no século XX, especialmente, um partido representante dos interesses das grandes corporações empresariais. Como as grandes corporações empresariais não correspondem ao interesse da maioria da população americana, ele também adotou setores da chamada direita cristã. Então, ele se tornou uma coalizão entre interesses de negócios e interesses dos conservadores culturais, aqueles que são contra a liberação do aborto, aqueles que são contrários a casamento gay, embora na questão do casamento gay eles tenham lentamente mudado as suas posições, porque a maioria da população americana mudou a posição em relação a isso. Questões de conservadorismo cultural. O outro bloco dessa coalizão republicana são os chamados libertários de direita, que defendem que o Estado deve praticamente deixar de existir. São aqueles que defendem um Estado mínimo para valer. E o Partido Republicano vem defendendo essa concepção há bastante tempo, mas ela só foi aplicada com mais força durante o governo do Ronald Reagan. Os governos do Ronald Reagan começaram a reforçar essa concepção de desmantelar a indústria americana. E isso de fato aconteceu. A indústria americana foi reduzindo a sua participação na economia global, e esses empregos foram indo para onde? Foram indo para a Índia, foram indo para os chamados tigres asiáticos, foram indo para vários outros lugares do mundo e foram saindo dos Estados Unidos. E a classe trabalhadora americana foi entrando numa situação muito difícil. Então, o Partido Republicano ele foi aplicando essa ideologia de redução do Estado, redução do papel do Estado, de forma mais intensa durante o período do governo do Ronald Reagan, desfazendo muito do que tinha sido feito na administração Roosevelt, lá atrás, né? Eles foram desconstruindo isso. E aí o que foi que aconteceu? O Partido Democrata, que vinha perdendo muitas eleições com uma onda anticomunista que estava fortalecida, inclusive porque foi fortalecida pela queda do Muro de Berlim, o Partido Democrata já nos anos 90 assume uma estratégia de adotar muitas das ideias do Partido Republicano em sua plataforma. O Partido Democrata, que se intitulava liberais, mas na verdade tinha uma concepção de liberalismo que não era de Estado mínimo, seria mais próxima do que é o liberalismo social na Europa, que inclui algumas dimensões de atuação do Estado. O Bill Clinton ele se tornou um defensor feroz de uma política de controle do déficit público e de corte de gastos sociais e de favorecimento dos interesses das grandes empresas. Inclusive, durante o governo Clinton, nos anos 90, muitas reformas simpáticas às grandes corporações empresariais foram aprovadas. Então, foi durante o governo Clinton que a lei de falência, que as empresas de cartão de crédito tentavam aprovar já desde os anos 80, foi aprovada. Foi durante o governo Clinton que você teve a aprovação da privatização de muitas prisões e também da expansão da prisão de pessoas como um negócio. Isso tudo aconteceu no Partido Democrata, com o Clinton. Então você tinha um Partido Republicano trabalhando para as grandes corporações empresariais e o Partido Democrata, que também trabalhava para as grandes corporações empresariais, agora nem mais fingia. Eles basicamente capitularam e aceitaram a dominação dos interesses corporativos, aceitaram ser financiados pelas grandes empresas e passaram a se diferenciar do Partido Republicano quase que exclusivamente nas questões culturais. Então, basicamente, eles disseram para as pessoas, olha, a gente concorda com os republicanos em quase tudo em matéria econômica, mas a gente defende que o aborto seja legalizado, a gente defende que o porte à arma tenha checagem, a gente defende talvez um pouco menos de intervenção direta nos países, a gente defende uma política de drones, que foi, por exemplo, o que o Barack Obama fez, que não fez guerra do mesmo jeito que o George Bush fez, através de invasão de tropa, mas matou um monte de gente via drone. Então, são políticas belicistas, mas com belicismo diferente, um tipo de atuação militarizada que não é da mesma natureza. São diferenças menores, mas são diferenças que existem.
Eles usaram isso para se diferenciar. Eu chamo esses democratas da linha Clinton de democratas corporativos. E por que corporativos? Porque eles defendem os interesses das grandes corporações, assim como a maioria do Partido Republicano. Bem, o que foi que aconteceu com Donald Trump? Donald Trump chegou, viu isso, ele olhou para o Partido Republicano e percebeu que no Partido Republicano tinha muita gente que estava dentro do Partido Republicano por motivos culturais, mas que economicamente eles não necessariamente concordavam com o pensamento libertário de direita. Muita gente na base do partido não queria um Estado que não fizesse nada. O que é que Donald Trump fez? Donald Trump rompeu com a ortodoxia do partido. Ele já era um cara famoso, ele já tinha chamado name recognition, o reconhecimento do nome. Ele era uma pessoa que, quando ia falar na televisão, todo mundo estava de olho, porque era muito conhecido como homem de negócios e vendia muito a imagem de ser bem-sucedido. Ele detectou essa cisão entre a elite do Partido Republicano e a base do Partido Republicano e ele foi para os debates enquanto todo mundo estava dizendo vamos cortar Medicare, vamos cortar Medicaid, vamos cortar, reduzir o tamanho do Estado. Trump disse, não, o problema são os imigrantes, o problema são os mexicanos, mas eu não vou cortar o Medicare, eu não vou cortar o Medicaid. E ao ter feito isso, e ao ter feito uma outra coisa muito importante, que é enquanto todos os republicanos estavam dizendo vamos entrar nos grandes acordos comerciais do NAFTA, do TPP, Trans-Pacific Partnership, acordos comerciais que beneficiam quem? Beneficiam as grandes corporações empresariais. Trump chegou no debate e disse, vocês estão todos errados. Esses acordos sacanearam com a população e com a classe trabalhadora industrial. Esses empregos foram para a China, esses empregos foram para a Coreia do Sul, o que, aliás, é verdade. E aí, quando ele disse isso, ele se diferenciou de todos eles e ele fez uma oposição muito clara entre a elite do partido, que está agindo em nome dos interesses dos ricaços, e ele, que mentiu, obviamente, o Trump é um mentiroso, mas mentiu para a população dizendo o quê? Eu estou do lado de vocês, da classe trabalhadora empobrecida, que é conservadora culturalmente. Eu vou indicar gente evangélica, no ponto de vista cultural, eu estou com vocês, mas do ponto de vista econômico, eu não estou com essa elite do Partido Republicano. Quando o Trump disse isso e deixou isso claro nos debates, os números dele saíram de 8%, 10% e foram para 18%, perto de 20%. E daí em diante, os números dele só subiram. E ele chegou a um percentual de votação dentro do Partido Republicano com a base do Partido Republicano, que é culturalmente conservadora, mas que do ponto de vista econômico queria uma política econômica não de esquerda em todos os sentidos, mas queria uma política econômica contrária à globalização, que o pessoal da direita chama de globalismo, é uma concepção contra essa globalização e uma concepção nacionalista. Isso teve ressonância junto à base do Partido Republicano. Essa base disse, olha, essa elite republicana já esteve no poder várias vezes e continuou fazendo esses acordos comerciais. Parte do eleitorado independente americano perdeu o emprego pela desindustrialização. Quando aconteceu a disputa entre Hillary Clinton e Donald Trump, fez o mesmo cálculo, Bruno. Porque Hillary Clinton votou a favor desses acordos comerciais que favorecem as grandes corporações empresariais. Hillary Clinton chegou a dizer que o TPP era o padrão ouro de acordo comercial. E Trump bateu em Hillary a campanha toda por causa disso. Porque ela depois mudou de ideia, mas ele bateu nisso o tempo todo. É óbvio que ele estava mentindo. É óbvio que ele se tornou, quando foi eleito, um instrumento das grandes corporações. Mas ele se elegeu dividindo a classe trabalhadora. Ele viu que na classe trabalhadora existia uma possibilidade dele pegar parte dos votos que eram dos democratas por motivos econômicos, com política econômica, dizendo para eles, eu não vou assinar esses acordos comerciais, eu sou contra a China, contra esse pessoal que roubou seus empregos, eu vou trazer os empregos de volta, eu vou defender o interesse americano. Quando ele disse isso, ele basicamente garantiu a trajetória dele de poder ascender ao poder. E só um comentário rápido, Bolsonaro e Boris Johnson na Inglaterra fizeram a mesmíssima coisa. Ou seja, eles identificaram, não com inteligência, no caso de Bolsonaro eu acho que foi quase acidental, inclusive porque a facada ajudou, mas as forças que apoiam Bolsonaro conseguiram identificar elementos que criam divisões na classe trabalhadora, e aí, enquanto parte da classe trabalhadora apoiou a esquerda,
parte da classe trabalhadora apoiou o Bolsonaro, e com o apoio da classe trabalhadora, mais o empresariado, mais os neopentecostais, Bolsonaro se elegeu. André, a Thaís tinha perguntado antes como que a gente tem acesso às votações dos partidos. Câmara.leg.br. É só digitar Câmara no Google, ou então você digita esse site aqui, que você vai entrar lá na Câmara. E aí você coloca lá, ou ainda no Google, você digita assim, votação, reforma da Previdência. E aí tem várias matérias jornalísticas que vão mostrar lá os partidos que votaram a favor e os partidos que votaram contra. E aí você pode fazer isso com qualquer coisa, sabe? Mas parta desse princípio, sabe? A gente falou agora sobre a questão dos Estados Unidos, agora a gente vai cair um pouquinho aqui para o Brasil, né? Para a situação da construção do que aconteceu no Brasil. A gente veio para uma redemocratização, né? No sentido de passar por uma ditadura, voltar a ter uma democracia. Aí eu vou falar em termos constitucionais para tentar facilitar um pouco aqui a fala para o André, mas é o seguinte, a Constituição brasileira é uma das coisas mais bonitas que vocês vão ver no mundo, porque é um esforço de pessoas que têm pensamentos diferentes em construir algo para uma nação. Então, foi um suspiro de liberdade. Aí o que acontece? Você teve esse momento e a Constituição brasileira ela trouxe muita coisa boa. Então, assim, a Constituição ela tem muitos elementos positivos. Tanto é que esse pessoal mesquinho que quer derrubar a democracia, eles estragam esse pensamento democrático, esse pensamento constitucional. E com isso vem emendas à Constituição que só vêm a prejudicar ela. Então, a gente acaba regredindo mais do que subindo. Então, assim, André, eu queria que você falasse um pouco, fizesse um paralelo também, né? Como é que foi para você, né, na sua opinião, essa ascensão do Bolsonaro, do bolsonarismo? Qual que você acha que foi o terreno? Você acha que teve um terreno muito similar ao que houve com o Trump? Você acha que não tem muito? Como que você vê essa ascensão do Bolsonaro no Brasil? Você percebe que tem alguns paralelos entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu no Brasil. Então eu vou comentar alguns dos paralelos, mas tem também algumas das diferenças. Um paralelo é que na década de 90, nos Estados Unidos, começou a se implementar uma política que muita gente chama de neoliberal, enfim, se quiserem usar esse termo ou não, eu acho que é uma escolha, mas o fato é que é uma política pró-grandes corporações. E aqui no Brasil, isso também aconteceu com o governo Fernando Collor. Então você já tem um período aí que você tem uma Constituição com um olhar social-democrata. Eu concordo muito com você, a nossa Constituição ela tem muitas coisas belíssimas, eu acho que é uma Constituição extremamente avançada, mas a verdade é que os governos que foram sendo eleitos pós a aprovação da Constituição foram governos que não tinham um olhar social-democrata. O governo Collor claramente não tem esse olhar, e quando Itamar assume e vem o Plano Real e depois vem o PSDB, embora o PSDB tenha social-democrata no nome do partido, o PSDB que assume naquele momento já era um PSDB e já era uma social-democracia, que foi uma coisa que aconteceu com a social-democracia em boa parte do planeta Terra, e o Fernando Henrique fez um governo de privatizações, um governo que teve as privatizações como um dos seus caráteres mais importantes. E mesmo as administrações petistas, que têm méritos, têm políticas focalizadas, tiraram muita gente da pobreza com políticas sociais e ampliaram investimentos em direitos sociais, os governos petistas que têm todos esses méritos, a gente poderia falar de outros, também têm problemas. E os problemas dos governos petistas foram justamente não ter sido governos de fato profundamente de esquerda, em todas as dimensões. Qual seria uma política de esquerda? Seria uma política que, por exemplo, modificasse o caráter regressivo da tributação brasileira. O Brasil tem uma das tributações mais regressivas do planeta Terra. Nós cobramos muitos impostos da classe trabalhadora e daqueles que produzem o setor produtivo, que inclui fundamentalmente a classe trabalhadora e aqueles que investem na produção. É daí que a gente tira nossa tributação, e nós tributamos muito pouco patrimônio, renda, o setor financeiro e bancos e tudo mais. E dividendos empresariais, nós paramos de cobrar justamente durante o governo FHC. E o PT, que governou o Brasil durante 14 anos, tem méritos, como eu já levantei, mas não modificou essas coisas. Não bateu de frente com a oligarquia brasileira. Não bateu de frente com as grandes corporações brasileiras. Se tivesse batido, talvez tivesse caído antes, porque a gente não sabe se o caráter golpista desse pessoal, o que é que teria acontecido. A campanha poderia ser ainda mais dura contra o PT. Olha só,
Isso a gente não tem como saber. Mas, ao não ter feito isso, ao não ter modificado essa estrutura, o que a gente sabe é que isso gerou uma insatisfação, tanto na classe média quanto setores da classe trabalhadora, e nós tivemos a penetração do conservadorismo cultural nas comunidades carentes via igrejas neopentecostais. Então nós tivemos penetração do conservadorismo cultural nas igrejas neopentecostais na periferia, nós tivemos a penetração do ideário liberal e libertário de direita e anarcocapitalista pelas redes sociais, o YouTube foi muito importante para isso. Nós tivemos a propagação dessas ideias liberais na classe média por vários veículos de forma ainda mais forte durante os governos petistas. E aí, quando vem o Bolsonaro, ele consegue unificar esses setores diferentes de insatisfeitos em uma única candidatura. Porque como é que ele faz isso? Ele pega o setor evangélico com o discurso de que o Brasil é um Estado cristão, então ele pega os neopentecostais, ele pega o setor empresarial, os libertários de direita, os liberais, parte da classe média que aderiu a isso, formadores de opinião, usando o Paulo Guedes, é muito oportunismo, ele nunca foi liberal em nenhum momento da vida dele, mas ele pega esse pessoal via Paulo Guedes, não é? E ele pega, portanto, um conservadorismo cultural em geral e o antipetismo enquanto um movimento político que estava ascendendo naquele momento. Ele faz isso não sozinho. A articulação dessa estratégia vem muito do Steve Bannon, que, aliás, também ajudou a estratégia do Trump, e a influência que ele teve sobre os filhos do Bolsonaro e a influência também que vem do Olavo de Carvalho. Ou seja, foi a combinação de todos esses fatores que canalizaram a ascensão do bolsonarismo. E o uso do Big Data, tanto lá com Bolsonaro, quanto na Grã-Bretanha com o Brexit e o Boris Johnson, quanto aqui no Brasil, é uma estratégia previsível para pessoas com essa ideologia, percebe? Não é que o Big Data fez eles ganharem isoladamente, mas o Big Data e o uso de redes sociais, Facebook, disparos de mensagem em excesso, fake news no WhatsApp com grande quantidade, todas essas são estratégias esperadas e previsíveis para pessoas com a ideologia neofascista que combina recusa da modernidade, combina tradicionalismo e, no caso brasileiro, combina com o pensamento libertário de direita. O que o Trump, no discurso, teve que ser diferente. O Trump, como a conjuntura americana era diferente, ele teve que rejeitar o pensamento anarcocapitalista, ele teve que rejeitar o pensamento libertário de direita no discurso. Na prática, a gente sabe que não foi assim que ele governou. E quem, como eu, acompanhou a campanha, sabia que Donald Trump era um mentiroso, que ele não faria isso. Mas no caso de Bolsonaro, foi a reunião desses diversos fatores, percebeu? Os neopentecostais, os libertários e liberais de direita da classe média, especialmente, o uso das redes sociais, tudo isso viabilizou uma ascensão, e essa ascensão se tornou possível porque no Brasil nenhum governo fez valer a Constituição Federal, ou seja, nenhum governo conseguiu garantir de forma ampla os direitos sociais que lá estão e a expansão desses direitos. Nenhum governo conseguiu fazer isso. O que chegou mais perto de fazer um pouco mais foram justamente os governos petistas, e exatamente por fazerem um pouco mais do que os anteriores em termos de política social, isso ativou ainda mais o ódio da classe média, porque a classe média começou a ver a presença cada vez maior de classes que eles estavam, principalmente elite, né, e parte da classe média, começaram a ver com cada vez mais a presença das pessoas mais pobres nas universidades, nos aeroportos, e essa é uma classe, a antiga aristocracia brasileira, não é? Tanto da elite econômica quanto de setores da classe média, que na verdade são preconceituosos mesmo com gente pobre, com gente humilde, e que acham que é um privilégio deles esses espaços da universidade, dos aeroportos e tudo mais. Então tudo isso foi uma tempestade perfeita que permitiu que um despreparado, que uma pessoa tosca e com um grau, eu diria até significativo de ignorância em relação a muitas questões, chegasse a ascendesse à presidência do Brasil. Talvez se você não tivesse a tempestade perfeita de tudo isso e a facada, talvez Bolsonaro não tivesse chegado à presidência. Você teve que ter muitas coisas operando simultaneamente para que Bolsonaro
pudesse ascender. Foi a combinação de todos esses fatores. Pessoal, sobre isso que o André acabou de falar, tenho até uma coisa para acrescentar. A Constituição, por exemplo, aonde ela não tinha a definição exata de como ia ser, eles colocaram assim: olha, vamos supor, aviso prévio, proporção de tempo de serviço, nos termos da lei, sendo no mínimo 30 dias. Então, aonde não foi definido como ia ser a proporcionalidade, ou a razoabilidade, ou outra coisa, eles colocavam no termos da lei. Então, se você colocar lá um Ctrl F, pesquisar alguma coisa na Constituição que tiver nos termos da lei, vocês vão ver que isso foi uma lacuna, porque o centrão, o determinado centrão e a esquerda não se definiram. Mas aí seria para o Congresso criar uma lei para onde está nos termos da lei, criar a lei. Então, por exemplo, imposto de renda foi recepcionado pela Constituição? Foi. Todo mundo paga imposto de renda. Ah, mas e o imposto sobre grandes fortunas? Esse não está lá. Sabe de quem foi a proposta de imposto sobre grandes fortunas? Eu cobrei do Chico Alencar de fazer um projeto. Então, tem 2 projetos de imposto sobre grandes fortunas. Um do Chico Alencar e outro do Fernando Henrique Cardoso. Acreditem, Fernando Henrique Cardoso tem um projeto de imposto sobre grandes fortunas. Obviamente que é uma coisa melhor para os empresários. Mas o ponto é esse. Por que você que está aí assistindo a gente tem que pagar mais imposto que um milionário? Mas você fala, nossa, eu pago mais imposto? Sim, você paga. E isso é um problema no nosso sistema tributário, porque acaba que você que deveria ter mais benefícios e menos imposto, você é prejudicado por uma postura tributária. Porque o que as empresas fazem? Eles capitalizam o lucro e socializam o prejuízo. O que acontece? Quando uma empresa ela dá lucro, o lucro é da empresa. Quando dá prejuízo, não, tem que fazer isso de outra forma. É um problema muito sério quando você coloca alguém no poder que essa pessoa não tem empatia social. O pessoal diz, não, a pessoa não tem instrução. Existem 2 formas, segundo algumas linhas filosóficas e sociológicas, existem 2 formas de você se tornar um sujeito, né? Pela questão do conhecimento, do estudo ou da sua prática, da sua atuação. Um líder comunitário, ele não deixa de ser sujeito por não conhecer a história. Ele se torna um sujeito pelas suas práticas, por se importar com o seu povo, por ter empatia. Com quem Bolsonaro tem empatia? Com ninguém. Enfim, então a gente tem vários problemas ligados à questão da conduta do Bolsonaro. Até agora, pegando essa linha, André, eu queria entender o seguinte: na atual conjuntura, qual você acha? Porque, assim, para mim, o Bolsonaro, ele não só ele não tem conhecimento, como ele também não tem empatia popular, ele não tem empatia com o povo. E aí eu queria saber primeiro se você concorda com isso, né? E quais que você acha que são os perigos, né? Da gente ter um Bolsonaro na situação atual do país. Eu concordo com você, Bruno. Na verdade, demonstrar a falta de conhecimento do Bolsonaro é fácil e a falta de empatia também. Aquele "e daí" dele, o famoso, né? E daí, todo mundo morre e tal. Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade, demonstra falta de empatia, demonstra falta de compaixão com o próximo, né? Inclusive, é uma ruptura com boa parte dos valores cristãos que ele diz seguir, mas que a gente sabe que esse negócio de você dizer seguir uma coisa, de você de fato seguir, são 2 coisas muito diferentes, né? O perigo disso, em termos de política pública, já está materializado. Quer dizer, se Bolsonaro fosse uma pessoa que escutasse a ciência e tivesse compaixão, quer dizer, esses 2 componentes, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Basicamente, se o Brasil, desde o início, tivesse entrado com um lockdown muito forte no início da pandemia, talvez fosse possível que o número de mortes tivesse sido baixíssimo e nós teríamos já saído da pandemia. Como, aliás, vários países já saíram do lockdown, da quarentena mais dura. E esses países saíram justamente porque eles foram duros, que eles foram firmes no início. E eles foram firmes no início por quê? Porque eles ouviram os cientistas, eles escutaram os epidemiologistas, eles escutaram os infectologistas, eles escutaram os especialistas e eles agiram com decisão e com firmeza para evitar. Então, eu colocaria que você precisa ter não só a empatia e a compaixão, que são importantes, sem sombra de dúvidas, mas é necessário ter um olhar que reconhece e olha para a realidade e vê, diante da realidade,
o que é que precisa ser feito. E o detalhe da pandemia é que não precisa ser de esquerda para isso. Tiveram pessoas governantes, a Angela Merkel, por exemplo, eu não classificaria como uma pessoa de esquerda, não é? Eu e ela, provavelmente, eu tenho uma visão muito mais de esquerda do que a Angela Merkel em várias questões. Mas a Angela Merkel, lá na Alemanha, reconheceu a necessidade disso, né? Vários países europeus, lideranças que não são exatamente de esquerda, reconheceram essa necessidade do lockdown, porque eles escutaram a ciência. Então essa é uma questão até que politizar isso como esquerda e direita não é suficiente. É um tipo determinado de direita, a direita que eu chamo de neofascista, eles têm essa característica de somar a recusa da ciência e uma certa desconsideração com a vida das pessoas. Eu concordo integralmente com o que você disse e me parece que existem evidências bastante fortes para apoiar isso. O perigo, nós já estamos vendo, e a ele continuar no governo, a desconsideração com a Amazônia, nós vamos ver mais desmatamento, nós vamos ver o Ricardo Salles vendendo riquezas brasileiras sendo vendidas a preço de banana, inclusive porque durante a pandemia o valor disso de mercado deve estar baixo, então seria, além de ser contra vender, esse seria o pior momento para vender, não é? O pior momento para fazer essas privatizações, porque existe uma falta de dinheiro no mercado mundial, porque o Estado, na verdade, os Estados nacionais é que tiveram que injetar dinheiro na economia, porque a economia em vários lugares ficou quase que paralisada, né? Então não seria o momento adequado para fazer esse tipo de coisa, mesmo que você concordasse em fazer, o que eu sou contrário, né? Por uma série de motivos. Exatamente. E tem uma questão que eu trago para vocês também, que é o seguinte: o Bolsonaro, com essas práticas dele, ele atinge a lei de genocídio, tá certo? Para quem não sabe, o Brasil tem uma lei para genocídio. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você age ativamente para prejudicar risco de vida, epidemia e outras coisas contra uma camada da população que vai sofrer as consequências morrendo, sendo exterminada, isso é prática genocida. É uma lei de 53, lei do genocídio. Então, existe uma acusação formal feita por mim, é a PET 8837, está lá no Supremo, sobre isso. Porque as práticas desse governo, elas têm sido para acabar com os idosos e para acabar até com crianças também. Porque todo mundo que é da área de risco, e eles dizendo que, não, tem que 70% da população vai se contaminar, que eu faço o quê? Quando alguém fala uma coisa dessas, ela está assumindo risco. Também tem isso, Silvana, também existe essa questão. O genocídio que eu trato, para vocês entenderem um pouco a estratégia, é a seguinte: existe uma coisa que é o Boletim Epidemiológico Especial, que é um boletim que ele é emitido pelo Ministério da Saúde corriqueiramente, semanalmente, para que se saiba qual é a situação da pandemia. E do Boletim 12 para o 14, foram retiradas as recomendações técnicas da Organização Mundial de Saúde. Com isso, o que acontece? Você está assumindo risco. Porque, olha só, se você tem um elemento que ele é efetivo para um combate a um problema de saúde pública, você só vai tirar esse elemento se tiver um mais efetivo. Nunca você vai regredir para o anterior, né? Eu até queria que você pudesse comentasse um pouquinho sobre isso, porque já que também é da sua área, né, acho que seria interessante, né? Eu acho que você resumiu bem, né? Você precisa justificar, do ponto de vista administrativo, o que você está fazendo, né, em termos da população. E se sua justificativa, por exemplo, se algum profissional resolvesse aplicar uma técnica que já é considerada superada ou inadequada por respeito a uma questão cultural, e isso daí teria muitos problemas. O profissional de saúde poderia ser processado, o administrador da unidade de saúde da família que se autorizou isso poderia ser processado. Quer dizer, você não pode se esconder por trás, e você que é da área do direito, você vai entender bem a minha analogia. Você não pode se esconder por trás de um contrato e colocar uma cláusula abusiva, porque a cláusula pode ser considerada descartada. Da mesma forma, você não pode se esconder por trás de um acordo ou de uma relação para poder impor à população o que seria uma prática abusiva, ou seja, uma prática que não está de acordo com as convenções científicas atuais, o que é que o consenso acadêmico atual defende que deva ser aplicado. Então, essa é uma questão interessante, né?
não é bem minha especialidade em termos de política de saúde pública, mas existe essa possibilidade. As pessoas, especialmente aqueles em cargo de gestão, eles têm que responder pelas decisões que eles tomam, pelo orçamento e tudo mais. E um dos problemas que nós temos no Brasil é que, como muitos desses cargos são de indicação, essas pessoas acabam não respondendo e não sendo pressionadas o suficiente porque elas estão passando chuva naquele cargo. Um dos dramas que eu tenho aqui em Salvador, Bruno, e que existe nacionalmente, são as unidades de saúde da família que são indicadas por prefeitos. Se um gestor da unidade de saúde da família fizer uma gestão muito ruim, muito pouco pode ser feito para melhorar, porque muitas vezes basta que ele simplesmente saia, e eles saem com uma regularidade muito grande, para que você tenha que começar tudo do zero. Esse é um dos motivos pelos quais eu defendo que gestor de unidade de saúde da família, para mim, teria que ser concurso público, teria que ter carreira para gestor, assim como os demais profissionais de saúde, e isso causaria um mecanismo de pressão que você teria mais chances de pressionar essa pessoa a agir de uma forma melhor. Porque se ele tivesse algo a perder, se você tivesse uma carreira, perder um cargo público que você vai ter um salário garantido pelo resto da vida, aí essa pessoa poderia ser mais facilmente pressionada. Se ele está ali por uma convenção, de uma conveniência, de uma relação com um político, ele sabe que daqui a 3, 4 meses ou na próxima eleição ele pode sair. Você vê que eu puxo de volta para a questão política porque é a parte que eu me sinto mais familiarizado, é a área que eu tenho mais o que dizer, né? Enfim. Não, tá ótimo, André. Eu te agradeço, até porque é isso mesmo, é esse link que eu queria fazer mesmo, porque o pessoal às vezes acha que a questão de saúde pública é uma questão subjetiva, no sentido de tudo pode ser feito como uma política. Não, você tem regras, você tem técnicas a serem utilizadas, e se você não faz, você responde. Agora a gente vai entrar meio que no campo internacional. André, eu vou te passar a fala agora sobre a questão de como você vê a questão do impacto das posturas do Bolsonaro no Brasil, no impacto para o mundo, e se você quiser, você também já pode engatar sobre o comentário sobre o que o editorial em vídeo do Felipe Neto para o New York Times, nos Estados Unidos. Então, te concedo aí a palavra, André, contigo agora. É interessante falar sobre isso, porque eu vou começar pelo final, falando do Felipe Neto no New York Times. O Felipe Neto, tudo que ele falou ali é relativamente muito óbvio, não é? É óbvio que a resposta à pandemia, tanto do Trump quanto do Bolsonaro, é trágica. Do Bolsonaro consegue ser pior do que a do Trump, o que é difícil, mas é verdade. O impacto disso no mundo hoje, eu vou ser sincero com você, Bruno, eu estou muito preocupado. E vou explicar por quê. Se por um lado eu quero sim a derrota dessa extrema-direita, e eu quero muito que ela seja derrotada, eu temo que a eleição americana pode estar encaminhando, e aí vale a pena falar do New York Times, porque é nos Estados Unidos, ela pode estar encaminhando um retorno às políticas do Bill Clinton, do Barack Obama, dessas políticas dos democratas corporativos, que aqui no Brasil estariam simbolizados por gente como Dória, gente como Henrique Meirelles, o Maia, o próprio Moro pode fazer de conta que tentar se apoiar nesse tipo de linha, agora que ele se desvinculou do bolsonarismo, ele pode pongar nessa linha. E eu revelo para você aqui uma preocupação muito grande que eu tenho, porque o Joe Biden, ele tem grande... A gente falou do Trump e do Bolsonaro, e a gente não falou que esse ano tem eleição lá nos Estados Unidos, e provavelmente, se as pesquisas continuarem caminhando na direção que elas estão, o Joe Biden deve ganhar. E como eu tenho uma ojeriza completa ao Donald Trump, completa mesmo, muitas pessoas podem pensar que a vitória do Joe Biden vai ser efusivamente comemorada pela minha pessoa. E eu não estou nessa vibe. E não estou nessa vibe porque eu sei que a agenda do Joe Biden é a agenda dos democratas corporativos, é a agenda desse setor que deu origem ao Donald Trump. Porque eles foram, assim como o Partido Republicano ter ficado completamente vinculado às grandes corporações e ter acontecido uma desconexão entre a elite do partido e a base em questões econômicas, ajudou Trump a ascender lá nos Estados Unidos, dentro do Partido Republicano, a postura dos democratas corporativos tem tudo a ver com a vitória de Trump sobre Hillary Clinton. Agora, Trump foi tão catastrófico no combate ao coronavírus que as chances dele de ganhar a eleição presidencial ficaram
bem pequenas, e há uma forte possibilidade que Biden não só vença, como vença com grande margem. E em vez disso ser bom para a esquerda mundial, aqui no Brasil ou nos outros países do mundo, eu temo que o que vai ser fortalecido provavelmente, e olha, isso não me dou, eu não tenho nenhum prazer em dizer isso não, mas eu tenho uma coisa que é o pessimismo da razão e o otimismo da prática, como eu aprendi com o Antônio Gramsci. Ou seja, a gente não pode deixar o nosso dever ser o que a gente gostaria que fosse contaminar a nossa análise da realidade. Então, me parece que é altamente provável que essa visão, que é muitas vezes classificada como centro-direita, mas que na verdade é uma visão bastante liberal na economia, que defende controle do déficit, vai defender o teto de gastos e vai defender o quê? Vai defender limite de investimentos em direitos sociais e investimento na população, se fortaleça em todo o planeta Terra. E isso me preocupa, porque eu queria mesmo era que uma visão no estilo Bernie Sanders se fortalecesse. Mas a verdade é que os corporativos eles se uniram de forma sem precedente durante as primárias. Eles usaram todos os truques que você possa imaginar na mídia corporativa. Então, a CNN nos Estados Unidos, a MSNBC atuaram com tudo para derrotar Bernie Sanders. E essa foi, nesse ano, a maior derrota que a esquerda teve. Assim, eu não consigo pensar em talvez a última grande derrota que a esquerda teve nessa escala tenha sido justamente a transformação que aconteceu do Partido Democrata em um partido ainda mais de grandes corporações nos anos 90. É difícil imaginar uma derrota maior do que a derrota de Bernie em termos de significado para a esquerda. É muito doído dizer isso, mas é importante reconhecer a realidade. E para que a esquerda brasileira, e aí eu estou falando dos partidos progressistas brasileiros, não repitam isso, ou seja, eles não permitam que uma nova alternativa que vai dar a chance para um novo fascismo surgir no futuro, venha ser vitorioso em 2022, vai ser necessário que os partidos progressistas se unifiquem em torno de uma agenda, vai ser necessário que eles atuem em contato com as redes sociais, que, olha, criticar o Bolsonaro e sua incompetência não vai ser suficiente. A esquerda vai precisar ter uma agenda unificada, vai precisar ter uma agenda com clareza, progressista, vai ter que definir reforma tributária que nós queremos, reforma previdenciária que nós queremos, o que é que nós vamos fazer em relação à reforma agrária, o que é que nós vamos fazer em relação à renda universal dos cidadãos, a renda de cidadania, como o Suplicy defende há décadas. Nós vamos ter que discutir como nós podemos expandir o setor cooperativo da nossa produção para ampliar a democracia nos espaços de trabalho. Nós vamos ter que discutir o campo progressista, qual é o projeto de democracia que nós queremos, para ela não ser como é o nosso país, uma democracia oligárquica, plutocrática. Nós vamos ter que pensar num desenho democrático em que a população tenha mais poder, mais participação sobre a máquina do Estado. Então, se a esquerda não fizer isso, e eu temo que talvez ela não faça, embora eu não tenha bola de cristal e não sei o futuro, eu vejo uma grande possibilidade de uma alternativa vista como de centro-direita, mas uma alternativa, na verdade, liberal, que vai aprofundar essas políticas. No caso do Moro, seria o aprofundamento de um Estado policial, e no caso do Dória, seria um aprofundar de uma política de privatizações e uma política de diminuição dos direitos sociais, do investimento em uma cidadania mais avançada. Essas perspectivas podem se fortalecer com a vitória do Biden. Para evitar isso, a esquerda vai precisar se unir, não em torno de pessoas, mas em torno de ideias. A esquerda pode disputar a eleição dividida, mas se ela tivesse unida em relação a ideias e ela fizer acordos em relação a essas ideias, ela pode se unir no segundo turno, defender essas ideias durante esse tempo todo, começando de agora até o momento da eleição, e pode evitar esse cenário ruim, perigoso, preocupante, que me parece hoje que está no horizonte. E eu aviso que está no horizonte com antecedência, porque eu quero ajudar, contribuir, da minha pequena maneira, da forma como um acadêmico que eu sou, pode contribuir. Que é uma forma que eu reconheço, tem limites, mas eu acho que todos nós, e aí eu estou falando com o seu público, estou falando com outros influenciadores, youtubers, todos nós temos que estar pensando em como contribuir para evitar isso. Porque se nós não agirmos coletivamente para isso, o assalto à nossa Constituição, o assalto aos direitos e a reversão do pouco que nós conquistamos pode continuar, mesmo depois de Bolsonaro. Bolsonaro é um sintoma
de uma doença social muito mais profunda que existe no nosso país. É um sintoma grave, é um sintoma que precisa ser extirpado, impeachment, cassação de chapa, processo, a forma a gente pode discutir, mas não é suficiente. É necessário implantar uma agenda progressista que garanta direitos sociais para evitar que a ameaça do neofascismo volte no futuro ou que uma visão corporativa de centro-direita venha a se fortalecer. Porque eu temo que essa chance é muito clara e é bem possível. André, o Gilles Deleuze, ele diz que direita é quando você pensa primeiro em você, na sua casa, e depois no resto. E aí entra o pensamento de esquerda. A esquerda é quando você pensa no coletivo, quando você tem o desenvolvimento do coletivo para o desenvolvimento. Vamos trocar as palavras? Olha só, vamos trocar individualismo e coletivismo. Vamos usar esses dois termos. Nós temos que ser coletivos, porque se todo mundo não trabalhar junto para combater a pandemia, vai morrer rico, vai morrer pobre, pode acabar a civilização humana. Obviamente que não esse vírus, sim, mas assim, eu estou dizendo que a civilização humana pode ser destruída por conta de não pensarmos no coletivo. Se a gente só pensa no individual, a gente compromete toda a sociedade. Conduzindo a gente agora um pouco para o final da live, né? Então, André, eu queria que você recomendasse, se puder, os autores ou livros que você recomenda para o pessoal poder se inteirar um pouco mais, poder conhecer um pouco mais de política, entender um pouco mais a nossa realidade. Vamos lá, então, recomendando alguns autores. Em termos de introdução à política, eu gosto muito de um autor italiano, o nome dele é Norberto Bobbio. Ele tem um livro, inclusive, Direita e Esquerda, Razões de uma Distinção, de uma distinção, que é um livro que eu recomendo bastante, como um livro introdutório. Eu costumo dizer que você deve ler um pouco dos atuais e ler um pouco dos clássicos, pelo menos começar para conhecer. Eu estava lendo Guerra Civil na França, do próprio Karl Marx, acho que é um autor que a esquerda deve ler, não digo para você se tornar necessariamente um marxista ou não, mas a crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução à economia política. Olha, são textos, primeiro que são brilhantemente escritos, segundo que são textos históricos importantes, interessantes para serem lidos. Então, acho que vocês devem conhecer. Em termos de autores contemporâneos, gente da atualidade, ele ainda está vivo, está bem velhinho. O autor americano Noam Chomsky. Ele é um linguista, analista político muito criativo e tem uma visão sobre esse chamado socialismo libertário, que acho que muitos brasileiros não conhecem e deveriam conhecer. É uma visão que eu não concordo com tudo que o Chomsky pensa. Aliás, eu já disse que eu não concordo nem com tudo com minha esposa. Se eu não concordo com tudo com a esposa, todos os autores eu tenho lá minhas aproximações, minhas divergências. É talvez por isso que eu seja resistente a me dizer bourdieusiano, marxista ou qualquer coisa desse tipo, porque eu sempre vejo o autor como alguém com quem a gente está constantemente aprendendo e refletindo sobre nossas próprias formas de ver o mundo. O Pierre Bourdieu, o maior sociólogo, um dos maiores sociólogos do século XX, né? Ele já é falecido, mas é uma figura também que tem muito a nos ensinar. Quem tem me influenciado muito na atualidade, viu, Bruno, é o economista americano Richard Wolff. Não sei se as obras do Wolff estão traduzidas em português. Eu leio o Wolff em inglês. E aí eu não sei se o trabalho do Richard Wolff tem tradução. E teria muitos outros. A gente poderia fazer só um programa sobre isso. Dentro desse gênero da literatura política que eu gosto muito, eu sempre recomendo que as pessoas conheçam o George Orwell, porque ele é um autor que muita gente não compreende. Eu acho que se vocês entenderem o que é que George Orwell estava defendendo dentro do campo da esquerda e a crítica dele ao autoritarismo da esquerda, a crítica dele ao stalinismo, e que ele estava defendendo uma esquerda libertária, o que ele chamava de socialismo democrático. Mas se vocês entenderem o que ele estava defendendo através das obras críticas dele da esquerda autoritária, eu acho que vocês vão entender muito da minha forma de pensar. Uma coisa que o André falou que eu acho muito legal, disso de nem concordar com a esposa em tudo, eu concordo, eu vejo a minha vida, eu concordo contigo, e é isso. E isso é uma coisa que eu aprendi com um amigo meu, que eu achei muito legal. Os grandes pensadores, você não coloca, tipo, tô com um aqui, derrubo ele e boto o outro. Não, são ambos colocados, um do lado do outro, numa prateleira de livros. São ambos importantes, tanto para você ver se você concorda,
se você não concorda, e para ver qual é a relevância histórica, porque também existe uma coisa muito importante, que o contexto histórico ele tem que ser analisado quando você está falando de um determinado período. Bom, gente, então a gente agora vai encerrar a live. Eu vou primeiro aqui agradecer muito ao André. Eu quero pedir para o André dar a despedida dele e aí eu vou encerrar aqui com vocês. Agradeço muito, acho que a conversa foi muito boa e agradeço a você e ao público pela gentileza com que demonstraram durante essa nossa conversa. Um abração e até o próximo vídeo, gente. É isso, basicamente. Eu quero agradecer mais uma vez ao André por ter participado. Quero agradecer a vocês por estarem aqui, né? A gente está aqui para tentar ajudar, trazer mais conhecimento, trazer mais esse desenvolvimento do pensamento. Eu acho que tudo que a gente falou hoje aqui foi muito importante. E é isso, galera. Então, boa noite para todo mundo. Valeu e até a próxima.